Querido e amado ouvinte, existe alguém em sua vida que pode estar fazendo com que você se pergunte se deixou uma impressão equivocada. Essa dúvida tem te ocupado por um tempo, especialmente porque essa pessoa tem uma maneira de fazer você refletir sobre como está sendo visto. Quando você pensa nessa pessoa, percebe que ela é alguém muito introspectivo, capaz de te enxergar além do óbvio, buscando sempre uma razão mais profunda por trás das suas ações. É possível que, por algum motivo, essa pessoa não tenha entrado em contato recentemente. Isso pode estar fazendo com que você se volte para si mesmo, refletindo sobre como tem se mostrado para ela ou sobre a impressão que deixou na última conversa ou encontro. Embora você possa parecer indiferente, há algo no silêncio que começa a incomodar essa pessoa. Ela se vê impactada por essa falta de comunicação, talvez até se sentindo um pouco ansiosa, e isso está relacionado ao tipo de conexão que existe entre vocês dois. Essa situação é uma novidade para você. Você está acostumado a se relacionar com pessoas mais abertas e transparentes, que demonstram claramente suas intenções. Mas com essa pessoa, tudo é diferente. As ações dela são mais difíceis de compreender e suas intenções parecem um enigma. Isso reflete na maneira como ela se relaciona, onde tende a se afastar quando as coisas não fazem sentido para ela, desconectando-se quando não consegue entender suas próprias reações. E talvez você tenha sentido isso, especialmente se em algum momento entrou em contato com ela, talvez contra o seu próprio julgamento, apenas para perceber que o silêncio ainda persiste, levando você a refletir mais sobre essa pessoa. À medida que você reflete sobre essa situação, percebe que a distância criada entre vocês não é algo trivial. É como se estivesse sendo colocado diante de uma verdade inquestionável, mas que, no fundo, ainda não foi totalmente revelada. A sensação de inquietação parece crescer com o passar dos dias. E, por mais que você tente seguir em frente, há algo dentro de você que insiste em se perguntar o que realmente aconteceu. Essa dúvida pode ser angustiante, especialmente quando você sente que há algo mais profundo acontecendo, algo que vai além da superficialidade dos gestos e palavras. A pessoa em questão, por mais que pareça distante, não consegue se desvencilhar dessa conexão de forma definitiva. Ela se vê presa em uma dualidade. Por um lado, deseja entender o que está acontecendo entre vocês e, por outro, teme que isso possa significar algo que ela não está pronta para encarar. É possível que, em algum momento, você tenha se sentido responsável por essa separação. Talvez tenha pensado que, de alguma forma, algo que você fez tenha levado a essa situação. Mas é importante lembrar que nem tudo que acontece em nossa vida está sob nosso controle. Às vezes, as pessoas precisam se afastar para processar o que sentem, e isso não significa que você tenha feito algo errado. Muitas vezes, as reações dos outros têm mais a ver com o momento em que estão em suas vidas do que com as nossas ações. A pessoa envolvida, por mais que queira acreditar que está agindo da maneira mais lógica, não consegue negar a intensidade do que sente. Há algo dentro dela que a obriga a refletir sobre você com uma profundidade que ela não estava esperando. Cada vez que tenta se afastar, algo a puxa de volta. Esse tipo de energia é poderoso. E, por mais que ela tente racionalizar, não pode ignorá-la. Você pode ter sentido uma sensação semelhante, como se estivesse sendo puxado de volta para algo ou alguém que, em um primeiro momento, parecia ser apenas uma passagem. Mas agora, com o tempo, você percebe que essa conexão está marcada em sua vida de maneira diferente. O impacto que essa pessoa tem sobre você é algo que não pode ser ignorado, e isso te leva a refletir sobre o que realmente significa esse vínculo. É possível que você tenha tentado entender o que está acontecendo, procurado respostas dentro de si ou até se voltado para fontes externas, mas, no fundo, sabe que a verdadeira resposta não virá de uma análise lógica. Ela virá com o tempo, à medida que você for capaz de enxergar além do óbvio e permitir que o processo se desenrole de forma natural. Nada pode ser apressado, nem forçado. Às vezes, a razão pela qual as pessoas se afastam tem a ver com a necessidade de autoconhecimento e crescimento. Não significa que o que existe entre vocês dois tenha terminado, mas, sim, que ambos precisam de tempo para entender melhor o que está em jogo. Esse espaço, mesmo que desconfortável, pode ser exatamente o que é necessário para que ambos evoluam em suas próprias jornadas. Talvez, nesse momento, você se sinta perdido, sem saber qual caminho tomar. Isso é normal, pois o desconhecido sempre traz esse tipo de sensação. Mas ao mesmo tempo,
Você sente que há uma grande revelação prestes a acontecer, algo que você ainda não consegue entender por completo. E, nesse momento, a melhor coisa a fazer é se entregar ao processo, sem pressa, sem pressão. Em algum ponto, você perceberá que a necessidade de respostas imediatas é um reflexo da ansiedade humana, que busca controle sobre aquilo que não pode controlar. E, nesse processo de soltar o controle, você começa a descobrir que há algo maior se desdobrando diante de seus olhos, uma verdade que só será revelada quando você estiver pronto para recebê-la. Enquanto isso, a pessoa em questão também sente essa necessidade de respostas. No fundo, ela sabe que está envolvida em algo que vai além do que ela poderia ter previsto. Talvez tenha tentado resistir a essa conexão, mas percebe que não pode simplesmente ignorar o que sente. Há uma luta interna acontecendo, mas, por mais que tente, ela não pode escapar de uma verdade maior que está sendo revelada para ambos. Você pode estar se perguntando se haverá um momento de clareza, se em algum momento as peças se encaixarão e você entenderá completamente o que está acontecendo. A resposta é sim, eventualmente isso acontecerá, mas não no momento que você espera. Às vezes, as maiores revelações surgem quando menos se espera, quando a mente está tranquila e aberta para o que está por vir. É possível que, no fundo, você sinta que o tempo é um grande aliado nesse processo. À medida que os dias passam, você começa a perceber que o que parecia ser um mistério complicado começa a se transformar em algo mais simples, mais compreensível. E, quando isso acontecer, você perceberá que todo o desconforto vivido até agora foi necessário para que você chegasse a esse ponto de entendimento. Por mais que as respostas ainda não estejam claras, há um caminho que está sendo trilhado, um caminho que te leva cada vez mais para dentro de si mesmo. Isso, por si só, já é um grande avanço. Porque, ao encontrar o equilíbrio interno, você passa a entender melhor as suas reações, consequentemente, as dos outros ao seu redor. O que parecia ser uma desconexão, na verdade, é um processo de autodescoberta, algo que irá transformar a forma como você vê a si mesmo e os outros. À medida que essa jornada se desdobra, você começa a se dar conta de que tudo isso tem um propósito. E, ao olhar para trás, perceberá que, ao invés de ter perdido algo, você ganhou algo muito mais valioso: o autoconhecimento, a capacidade de entender suas próprias emoções e a confiança para navegar pelas situações difíceis da vida com uma nova perspectiva. E, no fim, quando os dois finalmente se reencontrarem, se isso for o que o universo tem reservado, será com uma nova visão, com uma maior compreensão do que realmente importa. Ambos terão crescido, amadurecido e estarão mais preparados para a verdadeira conexão que estava sendo aguardada, mesmo sem saber. O silêncio, que agora parece ser algo negativo, será visto como o espaço necessário para o crescimento e a preparação para algo muito maior. Por ora, é importante seguir com confiança, sabendo que tudo está ocorrendo conforme o plano divino. O universo tem maneiras misteriosas de nos conduzir para onde precisamos estar, mesmo quando não entendemos de imediato. A paciência, a confiança e o amor próprio serão os seus maiores aliados nesse processo. E, ao final de tudo isso, ao olhar para trás, você verá que cada passo dado, cada momento de incerteza e cada sentimento de desconforto foram, na verdade, catalisadores para o seu próprio crescimento. Você entenderá que, no fim das contas, o maior aprendizado foi sobre si mesmo, e tudo o que aconteceu ao seu redor foi apenas um reflexo dessa transformação interior. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe nos comentários a sequência 888 e deixe um like. Lembre-se de que, ao se inscrever no canal e tornar-se membro, você receberá mensagens extras exclusivas toda semana, além de ter acesso a conteúdo que vai aprofundar ainda mais a sua jornada de autodescoberta. A conexão entre vocês tem um poder que talvez você não tenha totalmente compreendido. Sua presença tem um impacto profundo, algo que surpreende aqueles que se conectam com você de uma forma que eles não podem controlar ou prever. Quando essa pessoa pensa em você, sente que toda vez que entra em contato, algo imprevisível acontece. E ao invés de tentar entender, ela reage a esse impacto, sem refletir profundamente sobre o que está acontecendo. Essa pessoa, por mais que tenha se mostrado distante ou difícil de entender, está, de fato, profundamente impactada por sua energia. Sua presença cria uma tensão que a faz sentir-se desconfortável, mas ao mesmo tempo, é como se ela fosse atraída por isso. Para ela,
Essa conexão é um enigma, algo que não faz sentido no plano físico, mas que continua a ressoar com ela em um nível espiritual muito profundo. É como se algo em sua energia tivesse despertado uma parte dessa pessoa que ela não sabia que existia, trazendo à tona sentimentos que ela não compreende completamente. Ela pode até se sentir incapaz de expressar esses sentimentos, e a conexão parece estar sendo analisada de uma maneira que não se encaixa na maneira como ela normalmente lida com o mundo. Essa pessoa pode ter compartilhado suas dúvidas com alguém próximo, talvez um amigo ou até um familiar. E isso tem feito com que ela se sinta ainda mais confusa sobre o que está acontecendo entre vocês. Pode ser que essa conexão tenha se tornado algo mais do que ela esperava, sendo observada de fora e isso a está desestabilizando. O que começou como algo pessoal e íntimo está agora sendo analisado por outras pessoas, o que gera incerteza e desconforto. Você já deve ter percebido que essa pessoa, embora reservada, não consegue se livrar do impacto que você tem sobre ela. Mesmo que as coisas não façam sentido para ela no plano físico, a conexão que existe entre vocês é indiscutível. Ela sente que algo importante está acontecendo, mas não sabe exatamente como lidar com isso. É possível que essa pessoa tenha se afastado por acreditar que essa conexão poderia ser mais difícil do que imaginava. Ela pode ter pensado que essa união não teria um futuro, ou que seria difícil encaixá-la em sua vida de forma prática. Mas, por mais que tente resistir a essa conexão, ela sente que não consegue fugir do impacto que você tem sobre ela. O que está acontecendo agora é que, embora a relação pareça confusa e cheia de incertezas, algo muito mais profundo está em jogo. A energia de vocês dois está mudando as perspectivas dessa pessoa. Ela não consegue mais ver você como uma oportunidade perdida. Pelo contrário, ela começa a perceber que você tem algo fundamental a oferecer, algo que vai além das palavras ou ações superficiais. Se você se identifica com o que estou dizendo, escreva 444 nos comentários e compartilhe sua fé. Isso está acontecendo por uma razão divina. E a conexão entre vocês dois, apesar de ser incompreendida por muitas pessoas, tem um propósito que vai além do físico. Está acontecendo para que ambos aprendam mais sobre si mesmos e sobre a verdadeira essência do amor. A jornada de vocês está apenas começando, e há muito mais a ser revelado.